eu acho que a gente vem para mais um aspecto que é muito importante e que faz parte do planejamento, que é pensar como é que você vai receber essas pessoas. Porque elas vão aparecer, assim, a gente está falando de um método em que não tem erro, vai aparecer. Sim. Então, se torna, inclusive, fundamental que você tenha muitos refinamentos e entenda o que é que você está querendo aparecer ali, como é que você quer aparecer, porque as pessoas vão te procurar. Isso é fato. Né? Elas vão aparecer e a gente se surpreendeu muito, porque elas aparecem aos baldes. E aí você precisa ter muito claro o que é que você vai fazer com isso. Como que eu recebo essa pessoa? Qual é o melhor método de abordagem? Porque elas vão te abordar, mas assim, vem de tudo, né, Fê? Sim. Mas eu acho que para mim o que mais me surpreendeu, assim, me surpreendeu muito quando as pessoas vieram, porque eu também não acreditava, mas eu também caí meio de gaiato no navio. Foi uma aposta e eu falei, bom, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais um emprego, eu preciso atender. E eu vou fazer uma aposta e eu espero que dê certo, e deu, e me surpreendeu isso. Mas o que me surpreendeu mais ainda foi o quanto que quando eu falava para as pessoas não acreditavam. Eu falava assim, não, olha, amiga, vai acontecer isso. Tô te contando que vai acontecer. Tô te contando que, né, você precisa se preparar. Foi uma das semanas que eu fiquei mais louca na minha vida. Eu já não bato bem, normalmente. Mas, assim, aquela semana foi uma semana especial, né? Então, assim, você precisa se preparar, precisa... E as pessoas viravam pra mim e falavam assim, aham, claro. Tá bom, claro. Tô ótima aqui, ó. Tô preparadíssima, imagina. Eu já sei como receber alguém quando chega no meu consultório. Tá doida? Só que aí que, a gente não imagina o volume e a rapidez que a coisa acontece. Porque é isso, assim, é um volume e uma rapidez que supera a gente. Então, a gente precisa ter uma preparação mesmo de pensar, pera, quando alguém vier me falar comigo, o que eu falo para ela? Será que eu abordo ela por WhatsApp mesmo? Será que eu tento conversar com ela de outra forma? Será que eu ligo para ela? Será que eu uma primeira sessão? Marca uma primeira sessão, mesmo ela não sabendo o valor que eu quero cobrar, e aí como é que eu manejo isso depois? Será que eu tenho um texto pronto? E aí eu mando o texto pronto, todo mundo pode rolar. Já rolou esse pensamento em mim. Vou fazer o texto pronto. Muita gente tá aparecendo, não vou dar conta disso. Mas não funciona. Enfim. Mas acho que essa que é a questão também, né? As pessoas vêm angustiadas. Então, tem pessoas que são angustiadas, que são sucintas. Que falam, oi, eu preciso de terapia, muito obrigado. Exato. Me passe um horário de agendamento. Tem outras pessoas que elas vão te contar o que aconteceu com elas quando elas tinham 3 anos de idade. E o que aconteceu quando elas tinham 5, e quando elas tinham 10, e quando elas tinham 13. Isso por mensagem, ou por telefone, ou na primeira vez que elas te veem, né? Porque tem todo um acúmulo de angústia. Então, nem sempre é tão simples, né? Você conseguir responder isso numa mensagem pronta, né? Isso considerando que as pessoas que estão te contactando são as pessoas que querem fazer terapia, né? Porque às vezes, eu tô procurando para minha mãe, para minha sogra, para o meu tio-avô, para o meu filho, para o meu marido, para, enfim, inúmeras pessoas, né? Então, como é que você responde cada uma dessas? O ser humano é o cúmulo da criatividade. Sempre que você achou uma resposta padrão, ele te surpreende. Super, assim, não, eu citei a resposta padrão porque dá um certo desespero na quantidade de gente que aparece, mas não funciona, tá, gente? Não funciona. Eu já vi, que não funciona, porque exatamente isso, é muita gente com muitos pensamentos diferentes, com muitos funcionamentos diferentes, mas funciona você pensar em pontos importantes para serem discutidos com essa pessoa, e aí você trazer sempre para esses pontos importantes. Por exemplo, se é uma pessoa, uma pergunta que eu sempre faço é a primeira vez que você está passando por atendimento psicológico? Você já passou? Porque às vezes a pessoa não sabe nem que ela vai vir se consultar comigo toda semana. Não é claro para ela. Às vezes ela está achando que ela vai vir aquela vez
E acabou. E acabou. Problema resolvido, sumiu, né? Então, eu percebi que para algumas pessoas era importante fazer essa pergunta, porque para algumas pessoas elas não tinham isso claro, né? Isso não... Muitas me respondiam, eu não faço ideia de como é, se você puder me explicar. E aí é um aspecto interessante, porque é nesse momento que você consegue de fato entender o que é que aquela pessoa está de fato procurando e se está dentro daquilo que você quer entregar, né? Porque Sim. é o seu trabalho, é o seu serviço, é aquilo que você quer entregar para o outro enquanto terapêutico, enfim. Será que isso que está aparecendo para mim é o que eu realmente vou querer dar conta? Se dou conta, ok, então de conseguir confortar a pessoa nesse sentido de que é isso mesmo que vai acontecer. Então, acho que tem uma série de processos que são muito importantes para a chegada, né? Sempre com muito acolhimento, claro. Por exemplo, eu não atendo crianças, mas sempre aparece uma vez ou outra uma mãe querendo que o filho seja atendido, porque não é a criança que procura, é a própria mãe. Sim. E ela está dentro do público que eu quero, né? Então, são coisas que acabam acontecendo, né? Nossa, não, acontece muito, assim, e do quanto que eu acho que quando a gente tem alguns direcionamentos prontos, e não precisam nem ser, como é que fala? Para sempre, né? Porque, por exemplo, já teve momentos em que eu acordava de uma forma e eu entrava em contato de uma forma e hoje eu já entro de outra forma, né? E talvez daqui a 3 anos eu faça diferente. Mas o grande ponto é você ter as grandes diretrizes, assim, eu vou falar o preço por telefone ou não, no WhatsApp. Eu vou marcar um primeiro atendimento e a minha sessão vai ser gratuita ou não. Eu vou atender quais públicos? Eu vou atender criança ou eu não vou atender criança? Eu faço uma orientação ou não faço uma orientação? Se a pessoa for pagar, ou se ela virar para mim e falar, eu só posso pagar tanto, eu vou encaminhar? Encaminhar para quem? É sempre útil ter alguns contatos já de clínicas sociais, de CAPS, da rede pública, que você possa fazer esse encaminhamento, né? Ou que façam os atendimentos sociais por um valor que seja na faixa que a pessoa está disposta a pagar. Então, essas coisas facilitam. Principalmente porque quando vem muitos contatos, quando vem muitas coisas, às vezes a gente que está muito acostumado com esse formato de indicações pontuais, a gente já sabe. Por exemplo, tem uma colega que fala, te indiquei uma pessoa, sei lá, Regina vai te ligar, e aí passa uma semana, a Regina me liga. Não é uma surpresa. Eu não fico nervosa, falo, meu Deus, quem é Regina? Como que a Regina me achou? O que eu vou falar pra Regina? Porque talvez a indicação já tenha falado como é que funciona a terapia, já tenha falado, inclusive, uma faixa de preço, né? Não tem muita surpresa, né? Mas quando vem de um anúncio, pode ser qualquer coisa. E às vezes, quando a gente está muito ansioso, a gente passa essa insegurança, né? Inclusive por mensagem, por telefone e etc. E às vezes acaba que é isso, né? Quando você encontra uma pessoa que está muito angustiada, e se você entra na frequência dessa pessoa, fica 2 pessoas muito angustiadas e ninguém resolve o problema. Né? Então, me parece que esse é um ponto precisa ter o máximo de segurança e de clareza, inclusive para acolher, porque senão você não acolhe ninguém, você fica 2 pessoas angustiadas batendo a cabeça, um de cada lado. Sim, e assim, tem uma coisa que acontece bastante também, é que às vezes na ansiedade de responder a pessoa, né? A pessoa me perguntou várias coisas, eu vou aqui correr responder e tudo. Você não dá o tempo para você de fato construir algum diálogo com essa pessoa, porque o que já aconteceu muitas vezes, não foi uma nem 2, foi várias. A pessoa fazer todas as perguntas, quer saber da terapia, detalhes das coisas, e a terapia não é para ela. E aí, assim, gente, mas assim, né, eu expliquei tudo, e aí não é para você, é para outra pessoa, é com a outra pessoa. E não é de mãe com criança, não. É de tipo, meu namorado que vai fazer, minha namorada que vai fazer.
Entende? Pessoas Sim. que dá para você ter um diálogo e falar direto com aquela pessoa. Então, a gente tem que entender que é um meio de contato completamente diferente. É como se você tivesse, assim, exposto numa vitrine e muita gente chegando e olhando para você. É isso, assim. Vai vir muita gente de vários lugares, com várias expectativas, com vários desejos, com várias necessidades diferentes. Então, a gente tem que estar minimamente preparado para lidar com isso. Na época de campanha, assim, quando você abre a campanha, é uma semana realmente muito especial, porque você vai ter que lidar com isso o tempo todo, porque vai chegar muita gente, é muita coisa para manejar, e você já tem, enfim, as suas atividades, mas é importante saber que esse planejamento facilita esse momento. Quando esse momento chegar, você se planejar minimamente, né, com os pontos que a gente trouxe aqui, que são o site, como é que eu vou aparecer nesse anúncio, até como é que eu recepciono essas pessoas, é o que vai te ajudar a lidar com esse momento de finalmente formar a sua clínica, né? O seu consultório tão esperado. Sim, sim. Eu acho que é isso, assim, acho que são esses três grandes pilares. Você decidir o site, você decidir como que você vai querer organizar a sua campanha, com qual público, qual modo, né, cuidar e refinar dessa campanha antes de começar, porque quanto melhor refinada ela tiver, menos pessoas que não estão interessadas em contratar o seu serviço você vai encontrar, né? É disso, assim, você vai perder menos dinheiro, porque as pessoas que vão te encontrar são as pessoas que de fato estão te procurando, né? Veja só. Exatamente. E você se organizar para conseguir acolher essas pessoas bem, né? Porque às vezes a gente está muito nervoso, às vezes a gente não sabe o que dizer, às vezes a gente já está muito ocupado e aí acaba perdendo a mensagem, responde 2 dias depois e a pessoa já provavelmente contratou outra pessoa. Então precisa ter uma organização para conseguir acolher essas pessoas e receber e conseguir receber com tranquilidade mesmo, né? Porque é isso, de angustiados basta um. Exatamente. E a gente tem muito mais informações no nosso e-book, um pouco mais de detalhes, assim, que dá para vocês tirarem um pouco mais de dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente ainda tem um tempinho aqui, a gente pode Uns responder. minutinhos. Uns poucos minutinhos. Mas é interessante ler o nosso e-book, porque lá tem bastante informação bacana também, que fala um pouco de como é o funcionamento. Para quem nunca viu o Google Ads, para quem nunca tentou usar o Google Ads, de começar a entender um pouco mais dessa plataforma e como é que ela pode te ajudar, te beneficiar e tudo mais. Então, entrem lá no nosso site do Instituto Construindo Saúde e é só acessar e baixar, porque já está lá. Na nossa página inicial já aparece o nosso e-book gratuito para Sim, tem vocês. link na bio, tem tudo isso. Tem. Todo esse rolê aí. E Tá acho que bem? tem alguns informes, né? Tem o informe do e-book e tem o informe de que a próxima live é na terça-feira, ao meio-dia. Isso. E aí, excepcionalmente, na semana que vem, a gente não vai ter live na quinta, a live vai ser adiantada na quarta, por motivos de saúde, mas estamos todos bem. E, e, e é isso. E aí, acho que a ideia é agora a gente conseguir ir aprofundando um pouco mais. Essa live é para falar de maneira geral, né, um tanto resumida, de quais são as características, né, os 3 pontos fundamentais, que é o site, o anúncio e como se recepciona as pessoas. E a gente vai ter outros momentos para falar de uma maneira aprofundada de cada um deles, porque tem muitos detalhes e tem muitas coisas que são específicas, né? Ainda mais do Google Ads, que tem, enfim, se alguém já teve a experiência de entrar na própria plataforma, tem muitas opções e muitas ferramentas, o que é ótimo, porque você consegue filtrar e direcionar exatamente para as pessoas que estão interessadas. Por outro lado, às vezes pode parecer um pouco assustador, assim, né? Você fala, meu Deus, tem muitas coisas e muitos botões e muitas possibilidades. Uhum. Sim, mas a gente acredita que com essa preparação, com
passo a passo, aos poucos, fica menos assustador do que quando você tenta ir de cara, assim. Acho que quem já tentou ir de cara já percebeu isso um pouco. Na live de terça-feira, a gente vai falar sobre nicho, vai ser muito bacana também. Então, apareçam aqui, venham bater esse papo com a gente, tirem as suas dúvidas, façam comentários. A gente está sempre aqui abertas para conversar e discutir com vocês a respeito de todos esses pontos e de como chegar a esse consultório independente. Sim, sim, que às vezes é muito rápido, inclusive. Exato. Tá bem, pessoal? Acho que ninguém tem nenhum comentário, então a gente pode encerrar por hoje esse nosso bate-papo e nos vemos na terça-feira que vem, certo? Pois bem, meio-dia. Meio-dia. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.